Salve Maria! Hoje, dia 5 de março de 2021, da segunda semana da Quaresma, e o Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 21, nos versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nos deparamos com esta parábola dos vinhateiros homicidas. E claro, entendendo toda esta realidade, Jesus traz este pequeno exemplo, mas muito próximo da vida real daquele povo. A vinha é o símbolo de Israel, o Israel que era indicado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A história mostra que o proprietário vai construindo sua vinha e tem como base Deus é identificado como o proprietário. Isso de modo muito simples a gente entendeu. Os empregados, os leitores, as pessoas que realmente se colocaram à disposição, naquele tempo, os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, mas também nos tempos de hoje, muitas pessoas que acolhem a palavra, mas que ao mesmo tempo continuam a expulsar a Jesus, crucificá-lo, colocá-lo para fora da vinha, fora de Jerusalém, fora da sua própria vida. Abandonam a fé, porque acham que é algo muito duro, é impossível de se vivenciar. E realmente é difícil, é duro, parece ser impossível. Somente por meio da graça de Deus nós conseguimos superar e vivenciar e termos uma vida de santidade. A santidade está ao alcance de todos nós, O envio do Filho do Homem, nos traz a realidade, do próprio Filho de Deus. Deus é o dono da vinha e envia o seu próprio Filho, E claro, toda esta questão nós já bem sabemos, que o Filho do dono da vinha é colocado para fora, como Cristo levado para fora de Jerusalém para ser crucificado, para ser sacrificado, aquele que não tinha pecado,
assume sobre si os nossos pecados e nos dá uma vida nova. E então, o que percebemos é que os vinhateiros querem tomar posse da herança, a posse de algo que não lhes pertence, que é de Deus. E então, a realidade Jesus vai colocando novamente. Nunca leste nas Escrituras, e agora vem a lapada, que nosso Senhor vai dar nos sacerdotes e nos mestres da lei. O argumento que Jesus usa é um argumento bíblico, já que, segundo a tradição cristã, a Bíblia dava testemunho do Messias, como na passagem dita por Jesus. Ele se identifica com aquele que foi rejeitado ao longo de toda a história, o Cristo que foi rejeitado pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, consequentemente pelos anciãos. E, claro, eles julgam Jesus de forma injusta. E a gente vai percebendo a conspiração que aconteceu em torno da vida de Jesus. E, claro, o Cristo tinha que nos redimir. Alguém tinha que trair a Jesus, E Jesus diz, infeliz daquele que cumpriu tal missão, Era melhor que não tivesse nascido. Mas sabemos que a morte redentora de Cristo nos traz a salvação e a vida eterna. Os judeus ainda não acreditam que Jesus é o Messias e eles ainda esperam o Messias. E nós já sabemos que Jesus esteve no meio de nós e hoje reina glorioso na eternidade. Que nós aprendamos a cada dia a sermos capazes de ser autênticos. Ao conhecer a fé católica, ou seja, ao conhecer a palavra, o ensinamento, o magistério da igreja, nós sejamos capazes a cada dia de dar testemunho. De não fazer como fariseus ou mestres da lei, que apenas diziam que conheciam somente da boca para fora, mas o coração estava longe de Deus. Não sejamos tampouco sepulcros caiados, mas autênticos, verdadeiros e justos com o nosso próximo. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.